E a temporada do futebol feminino começou primeiro com a Copa dos Campeões Feminino da FIFA 2026, com a participação do Corinthians. E agora, de vez, a temporada começa com a Supercopa Feminina entre Corinthians e Palmeiras. O campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. O jogo será na Arena Barueri. E como é que os dois técnicos, a Rosana Augusto e também o Lucas Piscinato, vão escalar suas equipes para essa grande decisão, para esse grande duelo? É o que nós vamos trazer aqui para vocês. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações desse jogão de bola que vai acontecer nesse próximo sábado, a decisão da Supercopa Feminina entre Palmeiras e Corinthians. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso já conto com o seu like aí no começo do vídeo. Você que tá chegando aí agora, tá vendo qualquer do nosso canal, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim, deixa seu like, compartilhe. E se você não se inscreveu, deixa essa moral. Se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater nossa meta e você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Aqui é a casa do torcedor do futebol feminino. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Beleza, gente? Pois bem, galera, grande jogo sábado às 16 horas na Arena Barueri entre o campeão da Copa do Brasil, o campeão paulista e da Leeds Cup de 2025, as Palestrinas, contra o campeão da Libertadores Feminina em 2025 e o campeão brasileiro de 2025, as Brabas do Timão. Um grande jogo. As duas equipes que já fizeram grandes contratações pontuais para esta temporada. Então, nós vamos trazer para vocês aí uma provável escalação e vamos ver como é que os dois técnicos vão escalar. O Palmeiras, por exemplo, que já trouxe aí grandes reforços, como por exemplo a Duda Santos, que estava na Ferroviária, a Guima, que estava no Botafogo, a Duda Basílio também do Botafogo, a Laísa Santos, que estava no futebol do exterior, a Glaucia, que estava no Flamengo, a Bia Zanerato, que estava nos Estados Unidos, a Maria Clara, que estava jogando no Nordeste, e também a Lorena Benítez retornando aí ao time. Grandes contratações das palestrinas do Palmeiras para esta temporada. Na minha opinião, o Palmeiras foi muito feliz nas suas contratações. E do outro lado, as Brabas do Timão, que fez contratações pontuais. Corinthians, que não perdeu muitas jogadoras nessa temporada, só a Marisa, que era titularíssima, assim como o Palmeiras perdeu só a Amanda Gutierrez, certo? E só, né? Grandes nomes. Amanda Gutierrez era artilheira aí em 3 temporadas do Brasileirão, e a Marisa, uma grande zagueira do futebol feminino brasileiro, que foi defender o Tigres, certo? Então o Corinthians também perdeu uma grande jogadora. Mas aí o Corinthians contratou a Raíza, que veio do Bahia, a Paola Garcia, que estava na Colômbia, a Belém Aquino, do Internacional, a Agostina também, a argentina Agostina, que estava no Flamengo, e a Ana Vitória, que também estava na Europa, no Atlético Madrid. Então, Corinthians fez contratações pontuais porque manteve o seu elenco de 2025. Pois bem, galera, e como é que os dois técnicos vão escalar? Nós vamos trazer para vocês aqui uma provável escalação, certo? Que a gente acha que tanto o Lucas Piscinato, tanto a Rosana Augusto deve escalar para este duelo. Então, vamos lá para o campinho e vamos ver como o Corinthians e o Palmeiras vêm para essa grande decisão sábado
às 16 horas na Arena Barueri. Vamos lá pro campinho? Bem, então tá aí, vamos começar com as brabas do Timão, que são as visitantes. Vai enfrentar o Palmeiras lá na Arena Barueri. Pois bem, nós já sabemos que o Corinthians já estreou na temporada participando aí da Copa dos Campeões Feminino da FIFA de 2026. Certo? O Corinthians jogou contra o Gota, contra o Arsenal e foi o vice-campeão. Pois bem, nesses dois jogos, tanto contra o Gota quanto o Arsenal, o Lucas Piscinato não mudou muito, ele não fez muitas surpresas. Ele jogou o que ele achou que ele tinha de melhor em campo, colocou as jogadoras que ele confiam e assim o Corinthians se saiu bem nos dois jogos, certo? Muita gente fala que o 4-4-2 é um sistema defensivo, muito se engana, né? 4-4-2 é apenas um esquema o qual você tem segurança no que você está fazendo, principalmente quando você não conhece a equipe oponente. Pois bem, ele foi no 4-4-2 e agora, galera, na live a gente colocou aí talvez a provável escalação nossa, minha e a dos meus seguidores que participaram da live. E hoje nós vamos fazer essa provável escalação que a gente acha que o Lucas Piscinato vai escolher. Lembrando que é uma provável escalação, gente. Pois bem, como eu falei para vocês, ele foi no 4-4-2, então agora contra o Palmeiras, como será que ele deve vir? Ou ele vem no 4-4-2, que é o sistema mais seguro, ou no 4-3-3, e no máximo que ele pode fazer aí, uma mudança mais radical, seria com 3 zagueiros, né? Jogando com 3-5-2. Então, vamos fazer aqui no 4-4-2, que foi onde ele jogou contra o Gota e venceu por 1-0, e jogou contra o Arsenal e perdeu por 3-2, mas o jogo foi para prorrogação. Pois bem, nesse jogo contra o Arsenal, principalmente, a Lelê mostrou que ela é decisiva. Então, eu acredito que ele deve retornar com a Lelê no gol para enfrentar o Palmeiras. Então, você coloca aí também qual que seria a sua goleira, a Nicole ou a Lelê. Eu vou colocar a Lelê aqui porque pela participação 100% dela nos dois jogos da Copa dos Campeões. Pois bem, e aí no 4-4-2 ele vai, como ele tá sem muita opção de zagueira, certo? Não há dúvida nenhuma que ele vai com a Thaís Ferreira na esquerda, certo? Na zaga esquerda, a Thaís Ferreira, que é uma das melhores zagueiras do Brasil, certo? Ao lado dela, aí é que tá a dúvida, gente, aí é que tá a dúvida. Muita gente prefere que ele vai com a Érica pela experiência, certo? Muita gente prefere que ele vai com a Érica. Eu acredito agora que ele deve ir com a Letícia Teles mais uma vez. Ele deve dar mais minutagem para Letícia Teles, certo? Então tá aí a dupla de zaga, Thaís Ferreira e Letícia Teles. E é na lateral direita, ele deve ir com a Gi Fernandes, se ele for aí nesse sistema de 4-4-2. Na esquerda que tá o problema, gente. Muita gente acha que a Tamires já não tá rendendo mais como antes. Claro, ela não tá rendendo como antes, mas ainda é muita bola. É muita bola. Eu não vejo a Juliette hoje preparada para tirar essa vaga da Tamires na lateral esquerda, gente. Eu não vejo, sinceramente, no começo da temporada 2025, até achava que a Juliette poderia tomar essa vaga da Tamires, mas tá vendo aí, claro, que ainda é a Tamires. Claro, o Corinthians precisa aí contratar uma lateral esquerda, né? Pois bem, então tá aí o quarteto de zaga. E agora no meio de campo, gente. No meio de campo, eu acredito que ele deve optar por ir com a Dayana Rodrigues aqui, certo? Ou a Ana Vitória, uma das duas. Ou a Dayana Rodrigues ou a Ana Vitória. Mas e por que não as duas juntas, hein? Por que não as duas juntas? É o que ele deve fazer contra o Palmeiras, viu, galera? Porque o Palmeiras tem um meio de campo muito forte. Então, ele deve ir com a Dayana Rodrigues e a Ana Vitória. Na esquerda, ele vai com a Duda Sampaio, essa aqui é ela e mais 10, certo? E na direita, aí é que tá o problema. Eu iria de Letícia Monteiro, como vocês sabem.
mas eu acredito que ele vai repetir o mesmo esquema que foi contra o Arsenal e ele vai com a Jaqueline, certo? E aí no ataque não tem o que discutir, gente. É Belém Aquino aqui e a Gabi Zanotti, certo? É Belém Aquino e a Gabi Zanotti. O que ele pode fazer aqui, de repente, ele coloca a Gabi no Zanotti mais pro meio e leva a Jaqueline para fazer a dupla com a Belém Aquino, certo? Ele ainda tem as opções de colocar aqui a Letícia Monteiro também, certo? Ou no lugar da Jaque deixar a Zanotti quieta lá, certo? Ou a Robledo também é uma outra opção que ele tem aqui para no lugar da Jaque. Então, ele tem bastante opção. Ainda tem também a Paola Garcia para estrear nesse time. Só que como é uma decisão, jogo único, né? E ele precisa colocar o time que ele tem mais confiança, é claro, certo? A Paola não jogou os 2 jogos contra o Arsenal e o Gota, então eu acredito que ele deve optar por essa dupla de volantes aqui, a Dayana Rodrigues e a Ana Vitória. Fica um meio de campo muito forte, gente. O que vocês acham aí? O que vocês... qual jogador aí que vocês trocariam? Eu, na minha opinião, galera, este pra mim é o melhor Corinthians. A outra opção que ele pode optar, certo? Que eu acho que é mais viável, é ele vir aqui com a Andressa Alves, certo? Eu até vou deixar a Andressa Alves aqui, que eu acho que ele vai vir com a Andressa Alves, certo? Eu acho que ele vai vir com a Andressa Alves. Então, o que vocês acham? Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Eu iria de Dayana Rodrigues, né? Mas, como a Andressa Alves jogou os 2 jogos e não comprometeu, a Andressa Alves jogou bem, né? O único problema da Andressa Alves é que ela fica nervosinha, quer discutir com o juiz, cava falta sem necessidade, mas eu acho que ela não pode faltar também nesse meio de campo do Corinthians. Então, ou no lugar da Ana Vitória e da Ana Rodrigues, pode assumir essa vaga aqui, certo? E a Ana Vitória ficar na reserva e entrar no segundo tempo. Eu não gostei muito da participação da Ana Vitória nos 2 jogos. Eu iria de Dayana Rodrigues, mas eu acredito que ele vai com esse time. O que vocês acham? Lelê, Gi Fernandes, Letícia Teles, Thaís Ferreira e Tamires. E aí no meio, Jaque, Ana Vitória, Andressa Alves e a Duda Sampaio. E no ataque, Belém Aquino e a Zanotti. Ele tem a opção no segundo tempo de ir com a Ivana, que precisa de mais minutagem. A Ivana é uma jogadora que joga verticalmente, uma jogadora que joga de cabeça erguida. E no segundo tempo também ele tem a opção da Johnson, que caiu muito o futebol dela. Tem também a opção da Letícia Monteiro. Então o Corinthians não falta, é opção. Jogadoras muito técnicas. Ainda tem aí a Raíssa, que também, eu acredito, nesse jogo ela não deve estrear, certo? E a Vicky Albuquerque também é a outra opção, certo? De repente, se ele for no 3-5-2, né? Ele tira aí a Gi Fernandes, coloca aqui a Vicky e deixar essas duas aqui, a Belém Aquino e a Zanotti, ele tirando a Vicky aqui, se ele for aí no 3-5-2, certo? Mas eu acredito que ele vai optar por esse 4-4-2 e aí a Vicky fica de fora, infelizmente, porque a Vicky é a chama-gol, né? Mas com certeza é uma boa opção para o segundo tempo. Então tá aí para vocês a provável escalação das Brabas, né? Lembrando que é uma provável escalação, gente. Ninguém tá cravando que ele vai com esse time. A gente tá achando pelos últimos 2 jogos que ele deve optar por essa escalação. O que vocês acham? Coloquem nos comentários. Vamos debater. E o Palmeiras da Rosana Augusto, como será que vem o Palmeiras, gente? O pessoal tá me chamando de palmeirense porque eu estou assim, de boca aberta com as contratações que o Palmeiras fez para essa temporada. O Palmeiras ficou aí com um time, principalmente no meio de campo, um time muito forte, certo? Não estou dizendo que o Palmeiras vai ser campeão, mas é um time muito forte, principalmente do meio de campo para frente. E claro, ainda tem também uma boa defesa com a Poliana e com a Fê Palermo e a Paty Maldané. Pois bem, agora uma bela dor de cabeça para Rosana Augusto. Ela tem grandes jogadoras, principalmente do meio para frente, né, gente? Então, como é que ela deve vir para encarar as Brabas do Timão? Pois bem,
A Rosana Augusta com certeza deve vir com a Tapia, a goleira titular. Claro, eu acho que ela deve ir com a Tapia se ela tiver 100%. O Palmeiras que fez um amistoso aí contra o São Paulo, um jogo treino, né? Um jogo contra o São Paulo, e a Tapia foi muito bem pelas informações que eu tive. Pois bem, e aí, o miolo de zaga. Quem nós vamos colocar a dupla de zaga aqui? É claro que são titularíssima aqui a Poliana, né? Na esquerda, e a Paty Maldané. Lembrando que eu estou fazendo uma provável escalação tirando da cabeça da Rosana Augusto. E o que eu tô achando que ela vai entrar, não que eu gostaria que fosse, tá certo? Então tá aí a dupla de zaga com a Paty Maldané e a Poliana. E na lateral esquerda é ela, né, gente? Selecionável, a Fê Palermo, que aliás, como jogou bola na temporada passada, a Fê Palermo, né? E na esquerda, vamos colocar aí a Rai Coutinho, certo? Que também jogou demais na temporada de 2025. Então tá aí completado então o quarteto de zaga da Rosana Augusto com a Rai Coutinho, Paty Maldané, Poliana e Fê Palermo. E agora é que vem o problema, gente. O meio de campo do Palmeiras. Bem, se tem uma meio de campo que não pode faltar, é justamente essa aqui, ó, a Brena, certo? Que se ela tiver 100%, é ela e mais 4 ou mais 3 aí no meio, certo? Dependendo do que esquema que ela for. Eu vou colocar aqui, gente, no 4-4-2, porque vai me dar mais opções para mim colocar jogadoras que eu acho que eu gostaria que ela fosse titular. Então eu vou colocar no 4-4-2, mas você também pode fazer aí o seu esquema no 4-3-3 ou no 3-5-2, né? Então faça aí o que você acha melhor. Pois bem, aí a Brena aqui na direita e do outro lado, gente. Pois bem, muita gente na nossa live, eu coloquei a Gláucia pela qualidade técnica dela, né? Mas eu acredito que a Rosana Augusto, como terminou a temporada com essa menina aqui, comendo a bola, a Raíssa Bahia, que contratação do Palmeiras, hein? Um achado incrível. Eu já estava admirando a Raíssa Bahia quando estava no Grêmio, e quando ela veio pro Palmeiras, tá jogando demais. Então, Raíssa Bahia, eu acredito que ela deve vir com a Raíssa Bahia, que foi a titularíssima dela no fim da temporada passada. E aí, a dupla de volante, mais um problema para Rosana Augusto. Ela pode vir aqui com a Ingrid, né? A Ingrid aqui, e também com a Duda Santos. Meus amigos, minhas amigas, eu acho que o Palmeiras hoje tem as melhores volantes do Brasil. Olha só, Duda Santos, Ingrid e a Diane, gente. Então, para mim, são as melhores volantes do momento no futebol feminino brasileiro, certo? E agora também o Palmeiras tem a Lorena Benítez, né? Que é uma outra opção aqui, a Lorena Benítez, para este time do Palmeiras. Pois bem, eu acho que ela vai com esse meio de campo aqui, ela não deve mudar muito, só a Duda Santos, que deve aí estrear com essa camisa do Palmeiras contra o Corinthians. Se ela não optar pela Duda Santos, ela deve vir com a Andressinha, certo? Aqui no meio, certo? Ou com a Diane, certo? Mas eu acredito que ela deve vir com a Duda Santos. Mas a Andressinha também pode ser a titular da Rosana nesse jogo contra as Brabas. E aí no ataque, não tem o que falar, né, gente? Não tem muito o que falar. A Tainá Maranhão, certo? Como eu falei pra vocês desde o começo da temporada 2025, a Tainá Maranhão tá jogando muita bola, e de tanto que eu falei que que o Arthur Elias convocou ela pra seleção, tanto que eu fiz a propaganda da Tainá Maranhão. E aí, junto com a Tainá Maranhão, é ela, né? É a Bia Zanerato, né, gente? A Bia Zanerato, você sabe que ela não fica aqui no meio, ela não fica aqui parada no ataque fazendo pivô, né? Ela joga mais ou menos igual a Gabi Zanotti no Corinthians, certo? Ela faz tudo isso aqui, ó. Aliás, que a preferência dela
pegar aqui a bola entre o meio e a cabeça de área, certo? Para ela, ou ela acionar aqui a Tainá Maranhão, ou a própria Brenda, que deve vir aqui na ala, assim como também a Rai Coutinho. Então, a Bia Zanerato tem uma grande visão de jogo e é uma craque de bola, ninguém pode negar, certo? Então, ela pode jogar aqui nessa posição com a liberdade de ficar movendo-se e confundir a defesa corintiana, né? Então, essa para mim seria o melhor time que a Rosana Augusto poderia escalar. Eu acredito que ela vai com esse time, gente. E vocês? Vocês acham que ela vai no 4-4-2, no 4-3-3, 3-5-2, sei lá? O que vocês acham? Escolhe aí, coloca aí nos comentários qual seria a sua escalação. Pois bem, então a Rosana Augusto deve ir com essa provável escalação com a Tápia, Rai Coutinho, Paty Maldané, Poliana e a Fê Palermo. E aí no meio, a Raíssa Bahia, Duda Santos, Ingrid Abrena. E no ataque, Tainá Maranhão e a Bia Zanerato. Você sabe que a Tainá Maranhão é uma fura-linhas, né? Então ela é uma jogadora de drible, ela é uma jogadora que pode mudar o ritmo de uma partida a qualquer momento. Então aí no segundo tempo ela tem a opção da própria Gláucia, né, que é muito técnica. Eu sou muito suspeito para falar da Gláucia, porque para mim joga muito. Ela tem também a opção da própria Andressinha, certo, no meio de campo, da própria Lorena Benítez no meio, a própria Diane, que joga demais também, né? Então, quer dizer, são várias opções que a Rosana Augusto tem do meio de campo para o ataque. Ainda tem a própria Spinali, né, que quando entra e joga muito bem. Então tá aí, o que vocês acham dessa provável escalação da Rosana Augusto? Coloque aí nos comentários e vamos debater. Então tá aí, meus amigos, as prováveis escalações de Corinthians e Palmeiras para este grande duelo. Lembrando que o jogo será transmitido pela Rede Globo, assim nós esperamos, e pela Sport TV, certo? Sábado, às 16 horas, um grande duelo, certo? O derby feminino, começando aí a temporada do futebol feminino brasileiro de 2026. Vamos esperar que seja um grande jogo e nós vamos fazer o pós-jogo, hein? Fiquem ligados aqui no Vlog do Franco, que nós vamos trazer a nossa opinião e o histórico da partida logo depois do jogo. Então, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí, primeiro, um grande jogo para cada um, né? E um grande final de semana, um abençoado final de semana. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.